Você está ouvindo o Deskcast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Deskcast, o podcast do Desk Coworking. Eu sou o Paul Leite e hoje eu estou aqui com o Inácio Fonseca, um grande amigo, um cliente antigo aqui do Desk Coworking. Se não foi o primeiro, é um dos primeiros, né, Inácio? E nós vamos falar um pouquinho aqui da trajetória dele. O Inácio é um cara muito experiente em Google Meu Negócio, em Google Maps, foi um dos grandes implementadores dessa solução no Google, tá? E, Inácio, é um prazer tê-lo aqui. Nós vamos bater um grande papo aqui sobre essas revoluções da tecnologia e a chegar aqui no nosso tema principal, que é a IA, né? Como que a IA está revolucionando os negócios, Isso. Como ela ajuda aos nossos negócios, a automação, a praticidade de algumas coisas. Me conta um pouquinho mais, é um prazer tê-lo aqui. Não, o prazer é meu, né, de estar podendo participar aqui dessa sua iniciativa aqui, né, aqui do Desk. Bom, parceria de longa data, né, já desde 2013 para 14. 2013 para 14, Nessa época, eu já tinha uma empresa, minha empresa, né, 360 3D, mídias interativos. Já trabalhava no mercado, principalmente imobiliário, criando maquetes eletrônicas para empreendimentos, para lançamentos. A partir dessas maquetes, a gente fazia o tour virtual de dentro da maquete, né, e vendia essa solução para o cliente. Em 2014, o Google entrou em contato, né, porque a gente já era uma empresa que era referência nessa questão de tour virtual, e falou assim, olha, a gente vai implementar o Street View dentro dos locais aí no Brasil. Na época se chamava Business View. E a gente gostaria de saber se a sua empresa tem interesse. Eu pensei, né? Olha, presta atenção, a gente que é mineiro, né? Pensei, se eu não tiver com esse povo, eu tô enrolado. Falando bem, de forma bem mineira mesmo, né? E aí deu certo, né? Me pediram um plano de negócio, na época eu fiz. No final, na época eles queriam saber até qual que era o saldo bancário da empresa para ver se dentro daquilo que eu estava propondo no plano de negócio eu ia conseguir cumprir. Super, tá demanda. Mas antes disso um pouco, Inácio, quando você falou aí de maquete eletrônica, né, me explica um pouco mais o que é isso. Olha quem está ouvindo as maquetes eletrônicas, aí. né? Por exemplo, grandes construtoras aqui de Belo Horizonte, às vezes tinha um empreendimento imobiliário para poder começar a fazer um material, normalmente fazia um apartamento decorado. Então, por conta, né, de às vezes de custo, que um apartamento decorado em média, né, naquela época era, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, né, para o tipo de construtor que a gente atendia. E a solução de pegar uma maquete eletrônica e transformar essa maquete num tour virtual, já economizava, assim, centenas de milhares de reais. Só que a gente começou muito lá atrás, a gente começou isso em 2007. Então, o tipo de cliente que a gente atendia, aqui dentro de Belo Horizonte, né, e ainda mais que a gente estava começando, né, não tinha a experiência que tem hoje, estava muito restrito. Então, é a operação que a gente fazia uma vez ou outra. Então, a gente começou muito cedo. Hoje em dia isso é muito comum, mas naquela época não. Sim. Né? E o que ajudou a empresa a atravessar isso foi justamente essa questão de criar os tours virtuais a partir dos locais físicos, né? O que a gente ficou muito especializado. Tanto é que o convite do Google veio e foi por conta disso, dessa relevância que já tinha lá naquela época. Ou seja, você imagina a praticidade, igual, por exemplo, quando você se tornou cliente, obviamente você já praticava esse trabalho, né? Você veio para fazer do Desk, que é a sua morada. Foi. E eu lembro que você fez o Tour 360 aqui. Então isso, eu já imaginei que para o coworking já era uma coisa sensacional, né? Porque você não é aquele negócio de foto, tudo bem que sempre teve foto, teve algum tipo de ilustração para a pessoa conhecer o escritório, conhecer a sala de reuniões, a sala de treinamento, enfim, todos os ambientes. Mas você imagina, você, com tecnologia do momento, que naquela época era o supra-sumo da coisa, você conseguia dar o 360, vir com o mouse, caminhando. Colocar um óculos de realidade virtual ali. Eu fico tonto com aquele negócio. E caminhar, né? Aquilo ali é o seguinte, que a tecnologia, ela tem que melhorar muito. Eu acho que às vezes ela até tem que ser trocada, porque ela sempre funciona quando você pega a sua visão e faz uma interseção de foco. Essa interseção aqui é que gera a ilusão de espacialidade e que te põe preso ali. Então, tem muita gente que tem dor de cabeça, que não dá conta de ficar muito tempo com aquilo.
Então, assim, por mais que já melhorou demais a tecnologia, mas ela sempre funciona com esse mecanismo, né? De enganar o cérebro da pessoa. E assim, como eu comecei a conviver contigo, que você estava aqui dentro, eu vi que funcionava para um co-work, funciona para imobiliária, né? Já começou a citar aí que foi uma evolução da maquete, digamos assim. Por exemplo, para hotéis, imagina. Você sabe o que eu atendia muito? Eu posso falar o nome de cliente? Pode, claro. A Localiza. A Localiza, ela começou... Quem sabe ela tá Localiza até patrocina a gente. Pois é, né? Não sei se é o caso, né? Mas o que acontece? Ela começou uma modalidade de fazer aluguel de carros de alto luxo. Né? Então era Mercedes, era Volvo, Porsche, esse tipo de marca. Então uma das coisas que a gente fez... Eu não sabia disso. Eu, inclusive tem publicado aqui no perfil da Localiza da Savassi, que é a sede. Então cada vez que tinha um modelo desse novo, a gente fazia um 360 dentro do modelo, mas na perspectiva da pessoa que está sentada no volante. Perfeito. Para a pessoa ter aquela sensação de que, pô, que carro é esse, né, que eu posso alugar aqui na Localiza. E a gente fez, então, vários modelos. Então, todo empreendimento, todo negócio que tem, de alguma forma, como diferencial infraestrutura, Tá. tem infraestrutura bacana, tem muitas faculdades, muitas universidades, muitas escolas de medicina. Eu tenho lá essa questão aí da Localiza de mostrar em detalhe, né, o equipamento que a gente sempre trabalhou, um equipamento de ultra alta resolução, e a gente sempre teve um fluxo também semi-automatizado. Né? Então, boa parte aqui da operação era automatizada, mas vamos dizer que o toque final, né, o toque humano, que faz a diferença, ele sempre existiu. Tudo foi feito. Então, assim, tem diferencial de infraestrutura, tem uma decoração bacana, tem um ambiente que é aconchegante ou que é diferente. Cabe um tour virtual. Oi, Inácio, como é que está esse mercado tour virtual hoje, 10 anos depois? 10 anos depois, está igual a própria conteúdo da internet como um todo. Você tem toneladas de conteúdo, mas você gasta muito tempo minerando para saber o que você extrai de bom daquilo ali. Então, o mercado ele cresceu. Só que junto com o crescimento do mercado, teve um crescimento de muita gente oferecendo um trabalho que, ao invés de ser um trabalho que valoriza, ele acaba desvalorizando o cliente. Por exemplo, eu vou fazer um tour virtual com uma câmera instantânea, de baixa resolução. Provavelmente, todo tipo de defeito fotográfico, eu vou ter ali naquela câmera, que eu não quero. Eu vou ter o que a gente chama de lens flare, que é o reflexo que a luz causa dentro da lente. Eu vou ter granulação, vai ficar cheio de pontos. Eu vou ter uma luz muito estourada. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma janela aqui com abertura ali para fora. Ali vai ficar super saturado. E aqui dentro, às vezes pode ficar bacana. Pode acontecer o contrário também, de ter grandes áreas muito escuras. Então, todo tipo de defeito fotográfico acontece. Uma das coisas também, imagem desfocada. Tá. A pessoa põe uma imagem desfocada. Então, você que está colocando aquela imagem ali na sua empresa, a imagem, ela carrega com ela vários aspectos, né? Cognitivos, vamos dizer assim. Né? E esse tipo de aspecto de granulado, desfocado, com luz estourada ou muito escura, é tudo que você não quer numa fotografia. Então, hoje em dia, a pessoa às vezes contrata achando que é bacana, que vai resolver, mas ela não tem o cuidado de ter um olhar mais apurado. E aí fica sendo uma ferramenta que depois que a pessoa contratou e fez, ela viu que ficou ruim, né, para não dizer outra coisa, ela acaba não usando. Entendi. Oi, Inácio, mas assim, vendo você falar aí tecnicamente sobre fotografia, então a gente vai ter que fazer outro podcast só de fotografia, porque você é um cara experiente nessa área também, né? Não, eu sou lembrando fotógrafo. Aqui, eu ia te perguntar, minha próxima pergunta, sua formação qual que é? A minha formação, é uma verdadeira, assim, doideira. Mas tem um fio condutor aí nisso tudo, tá? Que é a questão da tecnologia. Antes de ter acesso à tecnologia, eu já era meio tecnológico. Eu gostava de por exemplo, lá onde que eu estudei? Eu estudei numa escola de agropecuária. Sou técnico em agropecuária, técnico agrícola. Então, às vezes, a gente ia fazer uma horta. Eu pegava a área da horta. Eu lá pegava a área da horta, media tudo,
redesenhava para ver qual que ia ser o melhor trajeto para poder passar o cano, para poder... Irrigação? Para irrigação, e já levava em conta as outras coisas ali, e já chegava com aquilo tudo pronto, e o pessoal olhava e achava que não era normal, né? Era estranho. Então, eu formei em técnico agropecuário. Quando eu me formei, eu falei assim, agora eu tenho que ter meu negócio. Eu fui ter uma fábrica de linguiça. Nossa Senhora. Outro podcast. Eu fui ter uma fábrica de linguiça, cara. Eu fazia linguiça lá na minha cidade, lá, né? E trazia aqui para Belo Horizonte. Então, uma parte da semana eu produzia, a outra parte eu vinha para cá para poder vender. E eu fiquei nisso um bom tempo. E depois meu pai acabou ficando doente lá na minha cidade, eu tive que voltar para a cidade para ficar lá, né, um tempo com ele. Perfeito. Então, assim, esse foi o início, né? E eu sempre tive a facilidade no desenho, tanto é que um dos primeiros trabalhos que eu tive aqui em Belo Horizonte foi como ilustrador. Na época que o computador, as pessoas até duvidavam que dava para desenhar no computador. Eu também não tinha um computador, mas fui numa entrevista de emprego de uma agência e falei que eu conseguia. Aí eu fiz uma imersão no local, na época era na imprensa oficial, tinha uma irmã que trabalhava na imprensa, para poder ter acesso aos computadores, porque até então não tinha tido acesso. E aí, quando eu comecei na agência, meu primeiro trabalho foi criar um personagem. Só que, né, criei o personagem, deu super certo, consegui escanear, desenhar no computador e tal. Depois de uns 2 meses, aqui ficou me incomodando, né? Porque, de uma certa forma, eu contou mentira, né? Aí eu caminhei no dono da agência e falei assim, fulano, naquela época lá, né, eu falei para você que eu sabia mexer no computador e tudo, mas eu não sabia. Aí eu falei assim, eu sabia que você não sabia. Mas eu vi que você sabia desenhar, eu vi que você tinha talento ali e tudo. Então, a minha entrada no mercado de comunicação foi dessa forma, né? Foi com essa oportunidade que essa pessoa me deu. Foi muito generosa comigo na época, Maravilha, né? Inácio. E aí, cara, e quando foi em 99, eu sabia, eu já estava já um certo tempo trabalhando na agência, já tinha tido oportunidade de fazer todo tipo de trabalho, que era uma agência pequena, então você acaba fazendo de tudo um pouco, né? Você faz acompanhamento gráfico, você é o criativo, você vai desenhar as peças e tudo mais. E aí, em 99, tinha oportunidade, a gente atendia um pré-vestibular aqui em Belo Horizonte, chamava Unimaster pré-vestibular. Naquela época, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro site. E quando eu fiz o primeiro site, eu vi que assim, essa mídia aqui, a internet, tudo a gente consegue colocar nela, tanto áudio, quanto vídeo, quanto o próprio design. Então, eu quero trabalhar com isso. Me encontrei aqui, né? Então, aquele cara que sempre foi tecnológico, sem a tecnologia, tinha achado ali uma sandália pro seu pé. Uma sandália, assim, eu vou calçar essa sandália aqui. Aí trabalhei em algumas produtoras e tudo, a gente teve até alguns sites aí que foram bacanas na época, né? Fui para quem aí, né, não é tão jurássico assim, né? Tinha um termo chamado webmaster, fui webmaster, tinha uma equipe lá de designers. A gente recortava os layouts usando uma ferramenta chamada Fireworks. Nossa. Então, assim, Dreamweaver, Fireworks, tá dessa época. Eu naveguei por isso aí, viu, Inácio? Então, acompanhei essa evolução toda, né, do mercado e tudo, né? A criação do São Pedro Valley aqui em Belo Horizonte. Aí fiz uma especialização em design de interação aqui pela PUC, porque aí eu vi que também tinha a ver muito com o design de interação. A gente achava que tinha a ver só com interface, com computador e tudo mais, mas o design da interação tem tudo. Tem tudo, né? Então, o design da interação seria o X de hoje? O X de hoje. Tá. Mais ou menos. Mais ou menos, aplicado, né? Essa questão de internet, sim, mas tem tudo, né? E o X é User Experience. User Experience. Experiência do usuário quando vai navegar um site. Aí tinha um negócio lá que é muita análise heurística, né? Ver como que é o comportamento do usuário. Nossa. Né? Tem um meme aí de uma praça assim, desenhada assim, ó, com todo mundo caminhando e na grama assim tem uma pessoa passando, né? Que ilustra bem essa questão da experiência do usuário, né? Pois às vezes você pode procurar esse meme e colocar aqui pra gente, aqui, que é mais ou menos isso. Oi, Inácio, cara, você tá falando aí, cara, me dá vontade de gravar uns 3, 4 podcasts só com esses assuntos específicos aí, cara, que é muita experiência, cara, é muita bagagem nessa área tecnológica. Mas nós deixamos um parênteses aberto aqui e vamos fechar ele agora, que é a transição lá do
do tour virtual até o convite do Google para fazer o Street View, né? Tá. Que eles queriam até saber quanto de dinheiro você tinha na conta. Nós Isso. paramos aí para reter a atenção, né? Obviamente, né? Deixando todo mundo curioso para saber quanto você tinha de saldo. Não, mas isso aí eu não lembro mais, não. Mas era o suficiente para poder começar a operação, entendeu? Exato. Mas me conta essa experiência com o Google. Aí, bom, né, fizemos lá todos os... Na época a gente tinha que... Olha só, todas as pessoas que trabalhavam com a gente na época, eles tinham que ser certificados também. Perfeito. Então, Eu lembro dessa época. Você lembra? A primeira certificação tinha que ser a minha, que eu era o dono da manager agência. lá da o coisa manager, e tal, Então, e todas as pessoas, por exemplo, se eu contratasse 3 fotógrafos, eles teriam que ter essa formação em fotografia, né? Ia ter que fazer uma prova lá com o Google, estudar o material, ia ter que acompanhar e fazer um treinamento, do mesmo jeito que eles fizeram comigo. Todas as pessoas que iam trabalhar na venda, eles tinham que ter um treinamento de vendas e um treinamento da plataforma que a gente utilizava na época, era a Salesforce, que era a plataforma utilizada pelo Google. E, né, todas as pessoas que iam ajudar a gerir o negócio também tinham que ter uma formação, né, dada também ali pelo treinamento do Google. Então, quando eu comecei a operação, eles falaram assim, ó, a gente quer que você comece, tá? Mas tem um porém. Eu falei assim, qual que é o porém, né? Você faz o plano de negócio. Aí, beleza. Mas tem um porém, o plano de negócio tem que ser em português e inglês. Não, beleza. Mas tem um porém, a gente viu aqui que o seu plano de negócio é bacana e tudo mais, mas você tem possibilidade de fato tocar o plano de negócio? Porque até então a sua operação era mais restrita, né? Nós estamos falando aqui de uma operação que vai envolver mais pessoas. Aí eu falei assim, tem. Não, você se importaria de, né, mostrar aí o saldo da sua conta bancária, da sua empresa? Você não tem problema nenhum. Tinha feito um grande contrato na época, né? Então, tava cheio lá. Foi uma meio que sincronicidade, assim, né? Então, deu certinho. Aí, bom, né? Então, ó, fui o convidado, fiz o plano de negócio, fiz as certificações, tinha o aval. O aval e tinha um recurso para poder começar a operação. Aí comecei a operação. Você foi, a 360 foi a primeira empresa no Brasil a fazer Street View, não? Não, no Brasil não. Em Minas Gerais, sim. Em Minas Gerais. No Brasil foi o colega lá. Então, aqueles carrinhos que ficava passando, tirando foto aí das ruas, todo mundo. Não, porque aquilo é diferente, né? A nossa operação era o Street View interno. Chamava Business View. Era o Business View. Business View. O Street View é outra coisa. É outra coisa, é outra operação. Tanto é que a gente tem muito cliente aqui, ó, às vezes tem cidade aqui que às vezes quer atualizar as ruas, quer atualizar, né? Tem rua lá que não tem nome, a numeração está errada, ou criou um loteamento inteiro e não existe. Entendi. A gente faz esse trabalho. Hoje a gente faz esse trabalho também. Mas de criar um mapeamento. Mas aí depois o carro do Street View, para poder ir lá, é outra história. É outra empresa. É outra empresa, mas a gente também faz o trabalho de mapear se o carro não vai lá. Porque o carro, se você entrar no site lá do Street View, tem uma programação. Por exemplo, esse ano aqui, para Minas Gerais, Belo Horizonte, Patinga e Uberlândia. De janeiro até dezembro. Então, essas cidades, o Street View, o carro do Google, ele vai passar nessas cidades. Para atualizar. Para poder atualizar. Então, às vezes tem cidade que tem um tanto de coisa nova que o Google foi lá em 2012 e nunca mais voltou. Então, tem lá no Nordeste também, a gente já teve muita demanda de construir ruas em locais onde que há alguns anos atrás não existia nada. Né? Então, a gente ia lá fazer o trabalho de tour virtual lá para um hotel, por exemplo, mas a rua do hotel não existia. Entendi. Né? Então, assim, a gente acaba virando especialista mesmo nessa questão aí do Google Maps, porque também com essa questão aí de começar a trabalhar com o que eu chamava Business View, né, na época, eu participava de um grupo de desenvolvimento do Google Maps. Tá. Né? Então, tinha muita coisa que a gente recebia uma versão antes do usuário final, e essa era uma versão de teste, e à medida que a gente ia usando, a gente ia dando, né, opinião. Assim, olha, essa interação que funciona, isso daqui não está funcionando, esse botão aqui confunde o usuário. Então, eu participava de forma ativa nessa questão desses grupos aí para poder ajudar a desenvolver, né, refinar, na verdade. Entendi. Né? Oi, Inácio, e como é que foram os principais desafios? Porque assim, é uma tecnologia nova, uma empresa pioneira, né, em Belo Horizonte, para assumir uma
um projeto desse porte do Google, cara, que é um negócio muito grande. Foi essa época aí que eu fiquei sem cabelo. Eu comecei. Então, eu já ia perguntar se você perdeu o cabelo nessa época. Foi essa época. O que acontece? Né? No início da operação, o Google ele colocava uma meta pra gente. Então, se em 2 meses consecutivos a gente não cumprisse a meta, a gente estava fora da operação. E eu ficava assim, meu Deus do céu, né? Meta comercial. Meta comercial. Você tem que atender... Vem cá no desk e vender X empresas aí por mês, Então, esse início pra gente foi difícil, porque a gente também, né, não tinha essa vivência. Estava acostumado a trabalhar num nicho muito pequeno e quase no atendimento 1 a 1 mesmo, né, com os clientes, né? E de repente você tem que montar uma operação comercial inteira e atender um tipo de cliente que você não estava acostumado a atender. Porque o Business View era para o cliente ali. A nossa venda era a venda PAP, né? Porta a porta, né? Que a gente ia, por exemplo, nas principais avenidas aqui e ia oferecendo. Ia na ótica, ia no atacadista. Na sorveteria, né? Numa concessionária de veículos, né? Confeitaria. Então, assim, tinha de tudo. Então, o maior desafio foi escalar a operação mesmo, né? Entendi. Foi difícil, assim, principalmente essa questão comercial. Porque e todo mundo que ia trabalhar com a gente no início tinha que passar no teste. A pessoa tinha que fazer aquele teste lá, como é que é o nome, gente? Você vai ter que cortar isso aí, que eu esqueci o nome. É como se fosse um processo certificação. Certificação. Então, todo mundo que trabalhava com a gente... Aqui a gente não corta nada não, viu? Aqui é preto do branco. Não, então tá bom. Aqui a gente erra e o Paulo conserta lá Mas depois. aqui, então, assim, no início... Ele só vai ter... Já que você atrapalhou, eu quero que ele conserte o meu óculos aqui na edição. Aqui, ó. Quebrou a perninha. E, Paulo, mas você não coloca o outro, não? Não, tem um reserva, claro. Tá. Só tem que esse aqui me deixa tonto, igual o óculos virtual. Esse aqui tá mais velho ainda. Mas aí, cara, eu até perdi o fio da meada. Não. O que eu estava falando mesmo? Que o cara da sorveteria lá não estava preparado. Não. O que acontece? Qual foi o maior desafio nessa questão do Google? Tecnicamente, nunca foi desafio. Porque o que o Google pedia pra gente, a gente já fazia muito mais. Então, tecnicamente, estava dominado. Beleza? O problema foi criar a operação comercial. Porque um dos fatores, assim, né, dificultadores é que todas as pessoas que a gente selecionava como vendedor, elas tinham que ser certificadas. Ah, verdade, tinham que ser certificadas. Elas tinham que passar na certificação do Google. A pessoa, para poder trabalhar, tinha que ter isso. E às vezes o cara passava, né, na nossa seleção, mas não passava no teste do Google. Na certificação. Porque uma vez que o cara estava certificado, criava um usuário e senha para ele lá dentro do Salesforce. Né? Então o cara... O Google mandava os leads pra gente. Ele falou assim, ó, na sua região aí tem X empresas aí. Então vai prospecta cada uma dessas aí. Então o cara, ele tinha que estar dentro da plataforma. Para estar dentro da plataforma, ele tinha que passar Tinha que estar certificado. Tinha que estar certificado. Então, isso, hoje eu vejo que, de uma certa forma, foi um negócio meio assim, foi um freio de mão puxado. A gente poderia ter crescido muito se não tivesse isso. Porque, de uma maneira geral, o vendedor, ele não quer estudar. Assim, naquela época, né? O cara, ele já quer ir direto para a ação. Ele não, né? De uma certa forma, todo mundo, né? Você não quer... eu tenho que vender, então deixa eu ir embora. Ele quer ir para a prática direto, bater porta em porta. Porta em porta. Então, quando você fala, você está aprovado, mas peraí, vamos fazer uma certificação aqui, você vai ficar aqui 1 semana estudando. Nossa. Então, a gente perdeu muita gente nesse sentido, né? Então, eu acho que isso aí tinha uma coisa que, se pudesse ser refeita, seria bacana. Entendi. Ô, Inácio, assim, eu sou uma pessoa muito de controlar as coisas, de medir para ver se deu resultado ou não. Você me conhece há muito tempo, a gente faz muito teste, né, das nossos recursos que a gente tem aqui, de postagem, publicação, desenvolvimento, enfim. Você tem algum retorno concreto do Google ou de algum cliente falando assim, poxa, depois que colocou o tour virtual aqui, meu negócio bombou, tipo assim, cara, olha, não adiantou nada, vende mais, vende bem. Você fazia esse acompanhamento, depois follow-up com o cliente, um pós-venda, olha só, assim? Inicialmente isso não estava planejado, né? Porque a meta era tão alta que a única preocupação que a gente tinha era cumprir a meta para não ficar de fora. Vender. Depois... Tinha alguns segmentos, vou dar um exemplo aqui, né? A gente começou a ter... E outra, tinha as regiões delimitadas. Então, eu era responsável aqui por Minas Gerais.
E aí teve a oportunidade de atender o Rio Grande do Norte, né? E aí eu tinha um parceiro, que ele era daqui de Belo Horizonte, mas já tinha experiência de ter trabalhado lá no ramo de hotelaria. E ele voltou para lá, né, para poder trabalhar com esse tour virtual na hotelaria. Então tinha alguns segmentos assim que era muito explícito a questão do custo-benefício. A gente tinha feedback de cliente lá, do cliente falou assim, olha, de tudo que eu já fiz até hoje, o que mais valeu a pena foi ter feito o tour virtual. Tive um feedback de uma dona de um hotel lá falando isso. Porque mas como é que foi feito isso com essa cliente, né? A gente fez o tour, mas simplesmente a gente não entregou o tour. A gente fez o tour e falou assim, ó, vamos fazer o jeito certo aqui de você poder extrair o máximo potencial dessa ferramenta aqui para você ter o retorno dela o mais rápido possível. E como é que foi feito isso? Cada link do tour, de cada ambiente, foi preparado, foi feito um link rastreável, foi passado para a equipe comercial dela, pessoal de atendimento. Então, porque tem diferença, né? A mulher, quando vai procurar um hotel, por exemplo, né? Ela vai olhar, a primeira coisa que ela vai olhar é o banheiro do quarto, aí depois é o quarto. Né? E depois é o resto. O homem, a última coisa que vai olhar é o banheiro e o quarto. Ele quer olhar a área de lazer, se tem ou não. Depois ele olha o café da manhã. E aí a última coisa vai ser o banheiro e o quarto. Né? Então, quando a pessoa ligava, mas já sabia tudo, porque normalmente quando a pessoa ligava ou entrava em contato, ela já sabe qual que é o valor da diária, mas tinha dúvida. E aí o que a equipe comercial fazia? Já mandava o link da dúvida para a pessoa. Eu queria saber como é que é o quarto da suíte, como é que é o banheiro da suíte e tal. A equipe comercial ia lá e mandava o link e falou assim, você pode começar aí olhando o quarto. E a partir disso, então, para ela foi a ferramenta muito efetiva. Entendi. Nesse sentido, né? Foi um feedback assim, que eu lembro que eu nunca esqueci, porque ela ficou feliz demais com o resultado. E, obviamente, como prova social, disparou vender para outros hotéis também. Para outros, aí, é isso. Como é que foi essa escalada? Não, aí foi... Não foi escalada? Não, mas tem segmento que quando um dos segmentos ele adota aquela tecnologia, os outros, obrigatoriamente, eles vão ter que adotar, porque senão eles vão ficar de fora e eles vão ficar menos competitivos. Então, com o tour foi a mesma coisa. Foi difícil vender o primeiro, lá em Natal. Mas depois que a gente vendeu o primeiro, começou uma escalada. Tanto é que onde que a gente atendia lá em Ponta Negra, a gente fez lá, pelo menos 80% da hotelaria de Ponta Negra já era assim, cliente nosso, né? E aí depois a operação escalou, ela foi descendo lá para Pipa, que é um destino muito famoso, né, no Brasil todo e tal, a gente atendeu muita gente. Aí descemos para Porto de Galinhas, atendemos lá também, né? Então, aí fomos antes de João Pessoa, algumas coisas lá em Fortaleza. Então, assim, sempre nesse segmento que tinha relação com turismo, né? Com hotelaria, com hotel, com restaurantes, né? Aqueles restaurantes que são como se fosse ponto turístico, né? Que você tem que... você foi lá em Natal, mas você não foi no Camarões? Então você não foi em Natal. Entendi. Entendeu? E acabou que te nichou, né? Lá eu fiquei nichado. Aqui no Sudeste, aqui, aí a gente atendia, assim, clientes de todo segmento mesmo, né? Mas aqui, muitos dos meus clientes, aqui os maiores clientes, assim, sempre foi na área de educação. Então, assim, as escolas mesmo aqui de Belo Horizonte, né? As maiores, as mais tradicionais aqui, tem muita coisa que a gente desenvolveu. Faculdade, universidade. Então, tem faculdade aí que tem sede no Brasil inteiro, a gente atendeu os clientes no Brasil todo, né? Porque tem que mostrar a infraestrutura, claro, né? Então, também é um segmento que a gente sempre tem feedback positivo, né? Vai lançar a campanha de matrícula, alguma coisa nesse sentido? Lá na landing page, pode ter certeza que vai ter alguma coisa lá mostrando a infraestrutura e vai ter um tour virtual nosso lá. Perfeito. Ultra alta resolução, sem nenhum tipo de efeito fotográfico, né? Que antes de trabalhar com o tour, já era fotógrafo, então não tinha toda essa preocupação aí. Te interrompendo aqui, Noca, tem muita coisa para falar contigo aqui. E você é um expert em ferramentas do Google e depois você evoluiu para o Google Meu Negócio, né? Sim. Ou ele veio em paralelo também? Porque eu sei que você é um especialista em Google Meu Negócio e, se você me permite, mais para frente nós vamos falar um pouquinho,
Mas quem se interessar por um diagnóstico gratuito do Google Meu Negócio, o Inácio vai oferecer, nós vamos deixar aqui um link, um QR Code, alguma coisa assim, e vai ficar permanente. Pode ser. Né? Aí você me ajuda com meus clientes aqui. Cliente do Desk. Cliente do Desk, que você já tem um perfil do Google Meu Negócio, ou você ainda não tem um perfil do Google Meu Negócio, vai ficar o link aí, você entra em contato, a gente faz inicialmente, se você já tem, a gente faz um diagnóstico, ver qual é o seu posicionamento, né, e o que pode ser realizado para a gente começar a otimizar o seu perfil. Exato. A gente diz que para a gente poder arrumar a casa da melhor maneira possível. Exato. E aproveita, você que está ouvindo a gente aí, olha, nós estamos lá no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos em todas as plataformas aí de podcast, então pode assistir a qualquer momento, fazer os comentários, Sim. qualquer esse assunto, o tipo de assunto aqui que gera muita dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde todos eles e responde rápido, né, Inácio? Mas me conta aqui, o Google Meu Negócio, eu uso o Google Meu Negócio pro Desk. Eu que faço ele, Sim. tá? Já troquei algumas ideias contigo, é uma ferramenta que de fato converte muito. Inclusive eu vi que agora o Google vai tirar as mensagens dele. Já tirou, né? Já tirou. Eu não entendi a razão, mas cara, enfim. O que acontece? Me dá um overview aí sobre o Google Meu Negócio. Aquela ferramenta de mensagens, né? Então o perfil do Google, assim, na verdade, a pessoa que não tem um site, aquilo ali é como se fosse um site, né? Você tem fotos, você tem as formas de contato. Avaliação. Você tem a questão de avaliação, você pode fazer publicação, você pode colocar lá oferta. Então, assim, de uma certa forma ali, você tem a possibilidade de mostrar a sua cara ali da melhor maneira possível. Só que o básico, todo mundo faz. Agora, você analisar o seu perfil, analisar as diretrizes do Google, analisar de uma forma inteligente a concorrência, pegar todo esse conhecimento e transferir isso para poder otimizar o seu perfil é que te deixa... Te impulsiona. Que te impulsiona. E te deixa visível. Então, mas houve uma mudança no mercado. O que acontece? Organicamente falando, o Google deixou de priorizar, o peso orgânico diminuiu. Isso aí foi... não sei se você sentiu isso. Senti. Teve umas mudanças no... Antes você estava na terceira posição, na primeira, e você caiu para a quinta, para a sexta, para a sétima. Teve uma mudança agora recente. Teve uma mudança por conta de uma confusão interna lá. Do pessoal que estava na busca já há 19 anos e o pessoal do AdWords. Teve essa confusão aí. O pessoal do AdWords queria melhorar os gráficos de venda e chegou para o pessoal lá da busca e falou assim, você podia diminuir um pouquinho a eficiência da busca, porque aí a gente consegue vender mais. Tanto é que o cara que estava na busca acabou não ficando. Eles falaram assim, se for para piorar, tô fora. Mas eu tô falando por alto, tá, gente? Eu não tô entrando em nome, nem detalhe, nem nada, não. A pessoa que quiser saber mais, joga no Google. Joga no Google aí que vocês vão descobrir a treta toda aí, tá? Mas, enfim, o orgânico é importante, porque a porta de entrada para quem procura alguma coisa, diferente de uma rede social, que às vezes você está rodando ali, de repente cai no seu feed, mas o Google é intenção, eu estou buscando alguma coisa. Então, se você aparece para o cara ali primeiro, a chance de você tomar o clique é grande. Se você tomou o clique primeiro e o cara ficou satisfeito com tudo aquilo que ele viu que seu perfil bacana, profissional, o cara tem um tanto de coisa ali, tem umas coisas aqui que eu estou lendo aqui que eu não sabia, eu vou entrar em contato com esse cara aqui. Então, a chance de você fechar aumenta. Sem dúvida. Né? Não exclui a pessoa ter que fazer link patrocinado, tem que ter um site otimizado. Não adianta. Você não é uma coisa só nunca. Não assim, não tem atalho, né? Tem uma série de melhores maneiras de você poder trilhar o caminho. Né? Então, essa questão do Google Meu Negócio, como que ela aconteceu? À medida que a gente fazia os tours virtuais para os clientes, a gente subia os tours virtuais nos perfis do Google Meu Negócio do cliente. Porque o perfil do Google Meu Negócio, ele aparece na busca, ele aparece dentro do Google Maps. E aí a gente começou a entender da ferramenta. Né? A gente sabia que tem cliente aqui que tem o perfil suspenso. E o cliente não tinha a menor noção de como é que fazer para poder recuperar aquele perfil. Ou o perfil dele estava todo preenchido, todo errado, a categoria estava errada, faltando as coisas, quebrado. Então, de uma certa forma, à medida que a gente entregava o tour virtual, a gente ia lá e arrumava a casa. Arrumava a casa. Só que isso não era um serviço. Não era um serviço. Era uma gentileza.
Só que aí, quando veio a pandemia, tudo mudou. Por quê? A equipe que a gente tinha trabalhando na rua já não pôde ficar na rua mais, né? Porque o nosso atendimento era físico. Então, isso aí a gente, né, parou com a operação de rua. E o Google Meu Negócio, que era uma gentileza, ele acabou virando um serviço. Por quê? Core business. Porque a gente não precisava ir lá fisicamente para poder executar o trabalho. E a gente começou a abordar só quem já era cliente nosso, porque já conhecia o nosso trabalho. Porque hoje em dia, na internet, tem muito disso, né? Às vezes você contrata, você paga, não recebe ou recebe de qualquer jeito, né? E no nosso caso, o cliente ele já conhecia o nosso trabalho, já sabia, já conhecia tudo. Então foi mais fácil também a gente entrar em contato com os nossos clientes para oferecer esse trabalho. Oi, Dan, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado aqui e te fazer uma pergunta. Como que o Google Meu Negócio ajuda um espaço de coworking? Cara, são inúmeras maneiras, né? Assim, te ajuda a vender mais, a se posicionar, as pessoas, o seu lead ficar mais qualificado, porque ele vai olhar o seu espaço e vai falar assim, não, esse espaço aqui tem minha cara. Vai ser bacana. Tem o que eu atendo aqui e ele tem uma pegada aqui que você só vai conseguir mostrar essa pegada com um tour virtual. Às vezes até com um vídeo você consegue chegar próximo, mas o vídeo ele tem um tempo para começar e para terminar. O tour virtual você que decide. O que você quer ver, qual detalhe que você quer prestar atenção. Então, ele te ajuda a vender mais rápido e de uma certa forma, qualificar mais o seu lead. Vai chegar um lead que ele já viu tudo, ele já sabe até o preço do seu concorrente, já sabe tudo, mas às vezes o seu concorrente não ofereceu a solução, e se ofereceu, ela pôde ver alguma coisa, algum detalhe ali que chamou atenção, né? Além da sua prestação de serviço. Perfeito. E ela acaba falando, não, eu quero esse local aqui. Coisa boa. Mesma coisa para a gente... Quando a gente começou, tinha um case do restaurante Wiki, que desde 2014 até hoje ele acontece todos os anos, né? E lá no restaurante Wiki, quando eles fizeram lá um estudo lá com perfis que tinham foto, mas não tinham tour virtual, e perfis que tinham um tour virtual com foto. Os perfis que tinham o tour virtual, né, nos restaurantes, 54% a mais de reserva. Entendi. Então, o tour ele é uma ferramenta que ajudava nesse sentido, né? De vender mais rápido. Ô Inácio, e nessa evolução, aí agora, depois desse bate-papo, desse overview todo da sua carreira, brilhante, por sinal, por conhecedor dessas ferramentas todas do Google, que, cara, elas são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. Tem que ter. Você tem que usar esses recursos do Google, assim... Mas tem que usar direito, viu, gente? Não é de qualquer jeito, não. Tem que usar certo, né? Não é vestir a calça com o zíper para trás, não. Não dá certo, né? Você vai estar vestido, mas vai te incomodar. Essa eu nunca ouvi, essa é boa. Vestir a calça com o zíper para trás. Aí que tá. Agora o Inácio, ele tá se aventurando, digamos assim, com inteligência artificial, que inclusive é o tema do nosso bate-papo aqui, mas obviamente eu não conseguia chegar para te fazer esse questionamento agora sem conhecer um pouco desse background seu aí, do que te alicerçou na sua carreira aí. E como é que você está usando a inteligência artificial hoje para poder juntar Street View, o 360, Street View não, né? O 360, o Google Meu Negócio, mais a IA, mais os outros recursos que você tem hoje, bot, chatbot, você deve estar usando isso. Vou te contar inicialmente como é que foi o contato inicial, né? Foi com o Midjourney, lá atrás, antes do lançamento do Midjourney, já estava lá num grupo lá dentro do Discord lá. Explica para quem não Midjourney, o que é o Midjourney. É uma inteligência que ela é focada na produção de imagens, tá? Especializado nisso. E hoje em dia, assim, de quando a gente começou, o mesmo prompt é um comando que você dá, né? Para você poder gerar uma determinada imagem. Por exemplo, cria uma imagem de um homem de meia idade sentado numa mesa com um copo de uísque, cartas de baralho na mesa e uma paisagem paradisíaca ao fundo. Beleza, esse era o prompt. Aí o prompt lá de 2021 ou início de 2022 e o prompt hoje. O tipo de imagem que era feito naquela época, o tipo de imagem que é hoje, foi uma evolução, não é nem exponencial, não, é colossal. Né? Porque antes era quase que um rascunho. E hoje em dia, você consegue dar um grau de realismo
absurdo. Uma riqueza de detalhes impressionante. E essa é uma das ferramentas. Existem milhares de ferramentas que você pode fazer assim, N coisas. Eu crio um cenário perfeito aqui, eu quero trocar o rosto do meu personagem, sempre o meu personagem vai ter o rosto do Paul. Nossa, quero colocar o Paul em tudo. Hoje em dia é possível fazer isso. Vai ser ranquear em primeiro. Mais ou menos, né? Então começou com o Midjourney, né? E como eu sempre trabalhei com ilustração, sempre desenhei, era natural que eu me aventurasse, né, inicialmente numa coisa que tem a relação com criação de imagem, né, de uma maneira geral. Peguei muito desenho antigo, refiz o desenho baseado na inteligência, ou alimentei a inteligência com o desenho, para ela poder pegar aquele estilo que foi feito naquela época e reproduzir e fazer outros temas, mas com aquela mesma pegada. Então, hoje em dia, as possibilidades são infinitas. Então, começou dali. Por que escalou aqui, né? Agora, o que acontece? Devagarinho, essa pegada tecnológica, ela vem numa crescente. E a inteligência artificial, ela vem para poder casar com isso mesmo, né? Então, já era tecnológico, tem tecnologia. Agora a gente está num cenário onde que saber lidar com essas ferramentas, ela vai dar uma liberdade antes, é inimaginável, né? O que a gente pode fazer com essas ferramentas, né? Atualmente, no trabalho de Google Meu Negócio, eu criei uma inteligência. Essa inteligência foi baseada em todas as diretrizes que o Google dá, das melhores práticas para se criar um perfil, mas tem um hack, que é a experiência de ter atendido milhares de empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos, e observar o que dava certo e o que não dava certo nos perfis. Brilhante, cara. Não é black hat, não é uma coisa que é desonesta, é fazer o que tem que ser feito da melhor maneira. Você pegou a sua experiência real. A minha experiência real. E informou para a IA, olha, se fosse consultar alguma coisa, né, no campo de hipótese, se for para consultar alguma coisa, consulta o meu cérebro aqui. Isso, exatamente. Então, tanto é que hoje em dia, né, para a gente poder gerenciar os perfis, às vezes analisar os dados, porque tem isso também, tá, gente? Tem inteligência que você pega o dado para te ajudar a analisar. Tem coisa que às vezes você olha num gráfico, você, ser humano, você não enxerga, mas a inteligência ela consegue ver, né? Então, e esse dado para mim é o mais importante, porque ele ajuda a definir qual que vai ser a estratégia, né? Qual que vai ser o termo trabalhado, né? O que está deficitário naquele cliente ali que tem que ser trabalhado. Inácio, é aquela pergunta que certamente você já ouviu e é uma pergunta que a gente escuta aí todo dia, né? A IA vai substituir o ser humano? Não. Ela nunca vai substituir o ser humano, só que ela vai potencializar o ser humano, né? Então, qual que é a pegada? A IA é sua amiga, ela não é sua inimiga. Mas você tem que saber usar a IA da melhor maneira possível. Você já tem que pensar que a IA já faz parte da sua rotina agora e pelos próximos anos. Então, quanto mais proximidade você tiver e quanto mais você estiver disposto a aprender, o que vai diferenciar a gente aqui, no futuro breve, é a sua disposição em aprender coisas novas. Não adianta ficar preso naquele modo antigo de trabalhar, porque ele já não existe mais, tá? A gente já está tendo um preâmbulo aí do que vai ser o futuro. Então, por exemplo, a pessoa que, né, já era eficiente no trabalho, né, que já de alguma forma já dominava tecnicamente alguma coisa, ela vai poder usar a IA para poder antecipar muita coisa. Então, ela vai poder ser mais rápida nas entregas, vai ser mais assertiva. Dependendo do nível de interação que ela tiver com a IA, ela vai poder ensinar a IA, ou a IA vai aprender a partir dos feedbacks que a pessoa tá. Então, assim, no final, eu acredito que a gente vai ter vários agentes IA e os agentes vão interagir entre si. Tem um dado nos Estados Unidos que é muito interessante. Eles fizeram lá vocês vão dar um Google aí depois, tá, gente? Que a informação chega, mas eu não lembro exatamente por onde que ela chegou, não, tá? Se foi pelo YouTube, se foi por um blog, se foi leitura. Mas olha a fonte, hein? Tem uma pesquisa lá que é o seguinte. São 500 mil agências de publicidade que existem nos Estados Unidos. Essas 500 mil agências têm uma média de 5 pessoas cada agência.
Lá eles já estão vendo que tem agência que quando implementa a IA, essas 4 pessoas vão embora, fica só uma. Fica só uma pessoa. Então, Não, então a IA está substituindo as pessoas. Não, mas porque a pessoa ela não vai fazer aquilo mais, ela vai procurar um caminho dela, vai procurar um outro caminho diferente. Entendi. Entendeu? Ela talvez não tenha se adaptado a usar a IA, por exemplo, como você fez, por exemplo. Por que eu vou ter 3 pessoas fazendo, sendo que eu posso programar a IA para poder fazer? Agora, a IA pode me substituir? Depende, né? Vai depender. Tem uma pergunta, inclusive, que um robô faz isso, né? Acho que desde a época do Blade Runner lá atrás. Os replicantes, né? Do Blade Runner, acho que é replicante mesmo, né? Mas tem muita gente que não vai saber isso aí agora. Olha lá, ó. É porque o Paulo já deu um ok lá, porque o Paulo é nerd. Ah, tá. Então, tudo que é filme, ele faz review de filme aí também. Inclusive, é um podcast pra você seguir lá, você que gosta disso também, que é o X-Wars. Ele, Humberto e um amigo dele, o Vinícius, né? Vinícius, está lá nos Estados Unidos, eles fazem um podcast e grava aqui no estúdio também, mó barato, cara. Eu só gosto do Marvel lá, do Batman, dessa turma toda lá, né? Aqui, ó, Eu falo de propósito. Ele falou, Batman não é Marvel não, pô. Batman é DC, cara. Eu sei, aí tá vendo aí, ó, ele sabe. Não, mas eu faço de implicação, sabe? Tem um filme... Ele já assistiu, com certeza. Daqui a pouco o Paulo sai de lá e vem participar aqui, não dá corda. Que é o Minority Report, né? Que é no futuro lá onde que eles vão punir a pessoa antes dela cometer o crime, que tem a unidade pré-crime. E aí ele usa um tipo de interação que ele usa lá é no ar, lá que ele consegue extrair parte das memórias lá e tudo mais. Mas tem uma parte do filme que é quando ele entra numa loja. E lá, dentro dessa loja, a loja já tem uma inteligência artificial ali que cria um clipe na hora para ele de um carro, do Lexus. E já o trata pelo nome e à medida que ele vai andando dentro da loja, aparece uma outra IA, uma outra atendente virtual falando, sou fulano de tal, aquela vez que você esteve aqui, escolheu a camisa tal, ficou tão bacana para você e tudo. Nós temos uma seção de botas aqui agora que eu acho que vai. Hoje em dia, gente, a gente já vive isso na internet. Quando você faz uma campanha, quando a pessoa entra num site, grava um cookie, depois você fica sendo perseguido por aquilo ali que você acabou buscando. Só que lá no filme, isso era gerado à medida em que a pessoa caminhava. E a gente está caminhando para esse cenário também de gerar publicidade baseada no que a pessoa procurou e nos hábitos de vida, no perfil dela. E tem algumas ferramentas aí que já fazem isso, né? Acho que tem uma aí que chama Pareto aí que... Pareto. Eu tenho a de ICP também, que é do seu cliente ideal, né? Esqueci o termo em inglês aqui agora. Mas tem muita coisa interessante. Agora que... Não, mas só concluindo, isso, né? Então, claro. que a gente está chegando num cenário onde que a inteligência ela vai estar incorporada em tudo, né? Em todos os aspectos. Lá no campo, o pessoal usa inteligência o tempo todo. Né? Tem agora drone que faz pulverização da lavoura, porque não tem esmagamento de uma parte da lavoura quando passa lá o pneu do trator, não tem nada disso. O drone faz a leitura da lavoura inteira para poder ver onde que tem praga, ou faz a leitura da terra para poder ver o nível de acidez de cada parte da terra e fazer a calagem do solo só daquela determinada área. Análise de folha. Análise de tudo. Então, assim, a inteligência ela vai estar presente. Ela é uma ferramenta, gente. Do mesmo jeito que antigamente, né? Tinha muita gente que teve resistência ao utilizar o computador, né? Porque o computador não vai fazer isso, não consegue fazer isso, não. Porque a inteligência é a mesma coisa. Ô Inácio, e o que são os agentes da IA? O agente é uma inteligência... você tem uma inteligência geral. É o trava-língua. Inteligência geral. Ela é a base. Dentro dessa base aqui, você pode customizar essa base. Você tem um Lego. Você vai trazer outras peças de Lego para aquela base, para construir um novo objeto, uma outra coisa, a partir daquela base ali. O agente ele é isso. E como é peça Lego, eu posso criar um agente aqui, eu posso ter um outro agente aqui e depois eu posso conectar esses dois agentes, de maneira que um alimente ou retroalimente ou melhore ou complemente o trabalho do outro. O contraste, né? Ou faça o contraditório ali para saber se aquilo que aquele agente está falando ali procede ou não.
Perfeito. Como é que a gente que tem empresa ou que é profissional liberal se beneficia disso? Pô, pode colocar todo o seu expertise no agente e o agente vai ser uma pessoa que possivelmente você vai debater de igual para igual com ela. E vai chegar um ponto em que várias das coisas que você, né, demandava um bom tempo para poder criar, ele já vai criar porque é como se fosse um segundo cérebro seu. Né? E esse expertise seu, pô, eu sou um cara que, né, o Inácio ali, ele é especialista em Google Meu Negócio. Pô, então, ao invés dele vender o serviço de Google Meu Negócio, ele vende o agente de Google Meu Negócio para o cliente, porque aí o cliente vai ter, né, entre aspas, né, o Inácio ali com o expertise dele o tempo todo ali para poder executar qualquer tipo de trabalho. Coisa boa. Né? Então, assim, a pegada que não é aprofundar nenhum tipo de ferramenta, mas é aprofundar nessa questão aí do uso, né? E de como que esse uso está transformando as coisas que a gente faz atualmente. Coisa boa. Ô Inácio, e a gente vai caminhando para o final aqui, mas eu não posso deixar de te fazer duas perguntas aqui. Primeiro é o seguinte, você hoje está com um processo aí de evolução da 360 e você já está com seus modelos, vamos usar a palavra certa aqui, você já está com seus agentes, né, de automação de vendas, de automação de processo. Criar copy. Isso é para produto, é para serviço, é para nicho, é para agência, é para coworking? Olha, todos os agentes que foram criados aqui, eles podem ser utilizados em qualquer segmento. Tá? Me fala um pouco do automação de vendas. O automação de vendas é a mesma coisa, assim. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando vai criar uma automação? É saber qual que é a cadência, qual que é o fluxo daquele segmento ali do cliente, né? Inicialmente, às vezes, o cliente ele não tem um processo muito bem documentado. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber em que pé que esse cliente está. E a partir disso, né, desses dados que o cliente fornece, a gente vai criar uma inteligência para que aquelas lacunas ali que existem sejam, né, vamos dizer que preenchidas. É estanque. Eu vou fazer isso uma vez, não, porque a gente sabe que o processo de venda ele é contínuo. Vamos dizer que a forma de melhorar as coisas ela tem que ser feita de forma contínua. Então, quem que pode ser muito beneficiado, né? Se você vende serviço, o cliente ele só vai saber do seu serviço depois que ele contratou o serviço, se ele é bom ou se ele é ruim, na maioria das vezes, né? Então, para você, esse processo de venda ele pode ficar mais claro. Às vezes o cliente precisa ser aquecido primeiro, às vezes você tem que mostrar algumas coisas previamente para o cliente saber exatamente se você tem aquele perfil ali que pode atendê-lo. Então, a inteligência, imagine que você está descansado, que você está assim, você acordou, você está pleno, seu raciocínio está claro, está bacana. Isso não dura o dia todo, né? Sim. A inteligência não. Parece que acabou de acordar toda hora. Ela acabou de acordar toda hora. Ela está desperta o tempo todo. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem que tirar vantagem dessa vantagem que ela oferece para a gente. Eu comecei a fazer alguns testes em umas áreas específicas aqui do coworking e tem resultado, sabe? E quando eu falei de contraste, justamente a gente coloca esses agentes para poder pegar o resultado que um agente trouxe. Para falar, olha, valida para mim. Um fala assim, truco, o outro vale 6. Por aí, deixa então no até final... aquela figurinha do WhatsApp, briguem. Aí eu mando a figurinha e deixo eles... Até chegar num resultado, cara, que é que você que é o humano, que é o filtro, né, que é o que idealiza, fala assim, não, agora tá bacana, segue nessa linha. Agora, aqui. A IA, obviamente ela tem esse aprendizado, mas ela busca isso tudo, me corrija que você já está falando bobagem, de coisas que estão publicadas na internet, não é isso? Também. Também? Também. Se você cria um agente específico... Ele vai ser público. Não necessariamente, não precisa ser público, não. Agora eu não sei como é que está essa política. Todo dia eles mudam isso. Todo dia muda. Mas ele tem uma base. O Lego tem uma base. E tem a base das especificidades. Por exemplo, né, no ChatGPT lá no início, eles tinham uns plugins que você podia colocar. Tinha um plugin lá, o Wolfram, que é para poder ajudar a fazer cálculo. Então, tem a base, que é a inteligência generativa, e tem o plugin específico do cálculo. Hoje já está incorporado. Hoje, não, nem sempre. Mas hoje o que a gente faz? A gente pode criar a nossa própria
Nosso próprio, antes era plugin, agora é o nosso próprio agente. Entendi. Né? O Paul, ele tem a vivência lá de... Né, tem o Cowork desde 2013. E 12. Desde 2012, aí ele... Isso é o Paul alimentando, tá? Especificamente, ele tem lá o perfil... Né? Vamos colocar que você atende muitos escritórios de contabilidade, por exemplo, né? Então, ele sabe que o escritório de contabilidade, ele tem a demanda que é muito parecida com a de todo mundo, mas tem uma especificidade, tem alguma coisa que demanda um pouquinho mais de esforço. A inteligência, ela não sabe disso, mas o Paul sabe. O que o Paul faz? Ele pega esse conhecimento, que só ele sabe na observância no dia a dia, e põe dentro da inteligência. A inteligência, só por conta disso, já deu um salto. Ela já vai ter um outro tipo de output, né? Um outro tipo de saída, quando você colocar algum questionamento, algum tipo de coisa. Então, o bacana da inteligência é isso, né? E ela aprende isso e pode ou não replicar para os outros. Ou não. Como é que funciona isso? Na parte do share da coisa, de compartilhamento. De compartilhamento. Isso aí é uma discussão para o futuro também. Porque vai chegar num ponto em que conhecimento sensível de empresa pode estar rodando dentro de um agente. Então, isso aí é conversa, eu até estava elaborando uma palestra sobre isso, é conversa para os legisladores, como que a gente vai criar barreira ou legislação para que esse tipo de coisa não... Como que a inteligência vai ter uma política lá dentro da inteligência que quando você colocar um dado sensível da empresa, ela vai falar assim, esse dado aí é sensível. Você tem certeza que você quer colocar? Porque, olha só, a minha base ele é assim, assim, assado, eu busco informação em XYZ e possivelmente parte dessa informação aqui pode entrar numa base geral. Então, eu não sei isso direito, tá? Tá muito aberto ainda. Está aberto porque a gente está na infância da IA, né? Agora. Só que a infância não é igual a nossa, não, que vai gastar 7 anos para sair da infância para pré-adolescente. Né? Todo dia que você abre a OpenAI lá tem coisa nova, cara. Todos os dias. Tem alguns sites aqui mesmo que você tem assim, um repositório mesmo, né? Você tem sites que já tem prompts muito bons prontos, tem sites que tem prompts que servem para ser como um guia mesmo, para você poder refinar aquilo que você já está fazendo. Tem site que tem N inteligências de todos os segmentos, de tudo compilado ali, escrevendo cada uma das coisas. Outro dia eu estava vendo uma mesmo que te ajuda a montar um negócio, um plano de negócio. Você põe todos os dados daquilo que você está querendo montar e ela vasculha a internet inteira e fala se o seu plano de negócio ele é viável ou não. Se ele é viável, ela te ajuda a estruturar tudo. Né? Como é que vai ser a implementação da operação, o fluxo de trabalho relativo ao que você está querendo mostrar, como que vai ser a questão do marketing, quais as melhores plataformas. Então, assim... Não, está impressionante. Não tem limite. Eu estava, só para contextualizar aqui, num dia eu estava lá em casa, num domingo, lá, e conversando com a minha esposa, e eu estou vendo ela preenchendo um negócio à mão, um formulário, né, que ela é despachinho de deficiente físico, né, faz isenção para quem quer, para deficiente físico comprar veículo, né? Ah, tá. E é um calhamaço de formulário, né? Eu falei, deixa eu ver um formulário desse aqui. Você tem ele em PDF aí? Então, eu peguei o PDF, tá bloqueado, né? Desbloqueei o PDF, tornei ele editável, subi para IA. Falei, olha, preencha para mim com os dados do fulano de tal. Ela leu o formulário, fez todos os nomes. Ela falou, por gentileza, preencher. Eu falei, não, fica à vontade, é um teste, preenche para mim. Ela trouxe. Aí agora eu estou no tuning da coisa para posicionar o campo. É coisa de pixel, sabe? Mas ela sabe que nome é nome, endereço é endereço, e colocou no campo do PDF editável. Coisa impressionante, cara. Olha só. Só tem o seguinte, por exemplo, tem aqui, endereço, número. Ela colocou endereço, número aqui. Eu queria que o número ficasse aqui. Então agora tem que envolver algum tipo de programação, tem que mexer lá no Python, lá habilitar o Python. Assim, não vai entrar muito técnico, não, mas assim... Não, às vezes você pode colocar uma planilha do Google com os campos todos delimitados e pedir para poder buscar desse campo e para poder jogar dentro do seu documento. Ele acertou, nome, tal. O problema é só o posicionamento da formatação, sabe, cara? E assim, você vê ela trabalhando, mostrando o código, vou usar esse WRoutK, não sei o que, papapá, um negócio impressionante. Ô Inácio, para concluir aqui, me conta um pouquinho, dentro dessa evolução sua toda para IA, você está agora também numa consultoria, né?
Exatamente. Me conta um pouquinho dessa consultoria, o que você pode ajudar aí. Obviamente quem assiste a gente aí, mas eu gosto sempre de dar um benefício aqui para os clientes do Desk aqui. Isso. Então a consultoria é o seguinte. O cliente, né, às vezes tem um processo que nem sempre é eficiente, né, principalmente processo de criação de conteúdo, de uma maneira geral. E a gente pode fazer uma consultoria e criar um agente específico para aquele cliente, para atuar diretamente naquela demanda. Então, às vezes, eu sou um professor universitário e eu preciso... eu tenho muita dificuldade, perco muito tempo para poder elaborar as minhas aulas e criar os slides. Então, o professor às vezes ele não entende nada, mas a gente vai criar lá um agente para poder ajudar ele a elaborar isso tudo e dependendo, ferramentas, né, indica ferramentas que ele pode pegar esse conteúdo e ajudar ele a transformar isso, por exemplo, num slide. Então, cada caso é um caso. Perfeito. Né? Mas assim, é modular, é moldável, né? Moldável. Você atende... Por isso que eu gosto muito de falar do Lego, porque a inteligência, claro, hoje em dia, inteligência é isso. O seu exemplo, a sua analogia com o Lego aí foi brilhante, foi perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Você consegue moldar. Então assim, o cara é o contador. Qual que é a rotina do contador? O que ele precisa? Ele precisa fazer o levantamento de todos os impostos lá do cliente, ele precisa gerar lá todas a DARF, lá, as cobranças e tudo mais. Ele tem que mandar isso para o cliente, tem que ter certeza que o cliente recebeu. Tem coisa lá que ele tem um prazo específico. Então, tem muita coisa aí que dá para automatizar. Perfeito. Né? Então, aquele cara que às vezes tinha 2, 3 pessoas ali, aquelas pessoas, elas vão migrar para um outro tipo de atividade. Né? E ele vai poder ter mais eficiência, porque o robô ele não dorme. Né? A inteligência ela está lá descansadinha, 100%, né? O robô é amigo do Bitcoin. É amigo do Bitcoin, não né? Ainda tem uma outra coisa que a gente não falou, que é essa questão aí de criptomoeda. Financeira, análise financeira, análise de mercado. Criação de robô para fazer trade também. Aqui, deixa eu aproveitar então. Quem sabe depois a gente faz um podcast, usar um termo novo aqui, um aula-cast. Aula-cast. Não é aula-cast? E na prática, mostrando isso aqui, a gente na TV, criação de chat, vamos pensar alguma coisa nisso? Vamos pensar? Pode ser, pode fazer. Ô Inácio, e depois disso tudo, o pessoal gostou, não gostou, quer elogiar, quer xingar, como é que acha você na internet? É arroba o quê? Eu gosto do arroba. O arroba eu sei. Aqui, olha só, como eu tô nessa transição, tá? Eu vou colocar o meu arroba pessoal, arroba Inácio Fon. Arroba, deixa eu anotar aqui, arroba Inácio Fon de Fonseca. Deixa eu Inácio Fon. Ah, não, Inácio, vergonha. Ao vivo aqui. Ao vivo. Não, gente, é novo, tá? É que eu tô começando. Eu quis Pede a IA para te ajudar. Ficar desvinculado das questões antigas e começar Pede a IA para te ajudar. Uma presença totalmente nova. Sua presença na internet. Quer ver, é isso mesmo. Então, perfeito. Ô, Inácio, você quer deixar uma mensagem aí final para quem acompanhou a gente por áudio, por vídeo? Olha só. O futuro, ele já chegou, tá? Ele não é nem agora, que ele já está presente aqui com a gente. A inteligência artificial, ela já, né, na verdade, ela desde 1950 e atualmente ela está num crescimento exponencial. Abraça essa ideia, independente do seu segmento. Porque o mundo mudou e você tem que ficar competitivo. E outra, ela vai te deixar... com mais acesso àquilo que de fato você é. O trabalho, e principalmente o trabalho repetitivo, ele consome o tempo da gente. E boa parte do seu tempo. A inteligência vai ficar livre para você ser, de fato, quem você está destinado a ser. Então, use a inteligência pensando sempre nisso. É isso aí que eu queria... Maravilha, Inácio. Inácio, mais uma vez te agradeço, um prazer sempre bater um papo contigo. A gente ficou um tempo aí sem se ver, né? E eu fiquei impressionado aí com tanto que as coisas evoluíram. Eu vou te mandar lá o Google Meu Negócio do Desk pra você dar uma depurada nele lá para mim. Sim. Tá? E depois a gente pode mostrar os resultados aí para a turma também. Vamos fazer uma consultoria com o Paul, né, do que está e do que tem que ser implementado ou substituído para a gente ter assim, a presença 100%, 110%. 110%. Né? Olha, e quem chegou até agora aqui, obviamente a gente já falou isso lá no meio do nosso episódio aqui,
Nós vamos deixar aqui em algum lugar aqui um QR Code, um link aqui para você ter esse diagnóstico gratuito Isso. do Google Meu Negócio, tá? Exatamente. O cliente do Desk aí tem essa prerrogativa aí desse gratuito aqui com a gente. E, obviamente, quem não é também, a gente ajuda, o nosso intuito aqui é de disseminar essa informação. Isso, você chegou até aqui e ajudar todo mundo, Você né? tá no nosso time aqui, pode vir que a gente ajuda. A gente ajuda. Ó, mais uma vez, muito obrigado. Fica bem. Falou, Pessoal, obrigado. encerramos mais um Deskcast, tá? Acompanhe a gente lá no Spotify, no YouTube. E vamos seguir em frente aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.